Bom, pessoal, o assunto é a vida pública. Estou com o David Roger, empresário, elegeu-se pela primeira vez vereador, David. Como é que foi a passagem de empresário para vereador? Como é que foi essa sua decisão de sair da vida privada, do seu trabalho, e participar da vida pública? Eu acho que eu sou um cidadão que saiu da indignação para a ação. A gente vê aí tantos problemas que passa a administração pública, de falta de gestão, de escândalos que acontecem. Eu resolvi sair do sofá e ir para a vida pública. Estou aprendendo muito a cada dia, é muito diferente. A gente está aqui na minha empresa hoje. Se eu resolver pintar isso aqui de azul, a gente vai fazer amanhã na vida pública, é tudo mais burocrático, mais difícil, mas dá para fazer um trabalho bem feito. Essa é uma questão, David. Quando você está na vida privada, você enxerga problemas, vai resolver os seus problemas, vai cuidar da sua vida. Quando você entra para a vida pública, a impressão que dá para quem não está na vida pública, eu não estou, mas enfim, a impressão que dá é que é um outro universo. Tudo que você sabe de gestão, tudo que você sabe da sua vida, dos seus negócios, é diferente na vida pública. Você sentiu esse degrau, essa diferença? Sim, a gente entra lá, a primeira coisa que a gente falou assim, nós vamos mudar o mundo. E, na verdade, a população em si, se a gente parar para analisar, todo mundo procura super-herói. Não existe super-herói. Existe um conjunto de pessoas no mesmo propósito, que podem transformar uma sociedade. Então, assim, às vezes a gente olha e fala assim, o vereador vai resolver. Não vai resolver. O que vai resolver é a gente unir esforços e trabalhar em prol de propósito do município, das pessoas. Realmente, o serviço público, ele é muito burocrático, é muita regulamentação, é totalmente diferente. Então você entra com uma visão do setor privado no setor público e você acaba, vamos dizer assim, talvez não seja nem essa palavra, mas se frustrando um pouco. Mas conforme você vai aprendendo, você vai entendendo que a gestão pública, ela pode sim ser bem feita, bem estruturada, planejada, e é isso que eu estou fazendo a cada dia. Estou aprendendo a cada dia como é que isso funciona e tentando colocar em prática aí, através de ações, através de sugestões, fiscalização. A gente tem trabalhado muito em fiscalização também, né? Para que o dinheiro público ele possa realmente chegar lá na ponta, onde as pessoas mais precisam. Essa é uma questão que eu acho extremamente interessante, Roger, que é quando você lida com o dinheiro alheio, quando você lida com projetos que não são os seus projetos, quando você às vezes se vê obrigado a apoiar um projeto que não é exatamente o que você queria, para lá na frente poder fazer alguma coisa que você acha importante. Essa eu vou chamar de troca, essa troca de informações, essa troca de perspectivas, ela chega a te atrapalhar? Olha, Lubeno, política são várias pessoas que têm pensamentos diferentes, cada um age em uma causa, cada um foi eleito para agir em uma causa. Eu procuro me basear em dois pilares que eu acredito que sejam fundamentais para a transformação de uma sociedade, que é educação e trabalho. Então hoje a gente está trabalhando mais nessa visão, mas outros dois pilares aí da minha atuação legislativa é trabalhar baseado em evidências, né? É um deles, porque nós sabemos às vezes que a política ela chega a atrapalhar um pouco. Porque às vezes se você quiser fazer politicagem, você vai cobrar um monte de coisa que você sabe que não dá para fazer no momento. Então por isso que a gente se baseia em evidências. Vou dar um exemplo aí, a gente tem trabalhado aí nas fiscalizações de obras na cidade, e a gente vê uma deficiência muito grande na realização das obras, daquilo que foi contratado e daquilo que realmente foi entregue. E aí nós começamos, por exemplo, a rodar a região. E aí eu comecei em Palmares, fizeram um pronto atendimento muito bom lá, construíram uma piscina muito boa lá, com R$900 mil. Eles fizeram a piscina, cobriram e ainda aqueceram a piscina, que a gente faz 10 anos está tentando reformar
a piscina do conjunto esportivo. Fomos em Pindorama, né? Vimos lá um pronto atendimento fantástico, coisa de primeiro mundo, aparelhagem, tudo, marcas conceituadas aí para atender a população. Então a gente tem se baseado muito em evidência dos outros municípios aí. Então a gente começa a entender que fiscalizar é muito importante. Entendo. Porque garante que você faça as coisas acontecerem do jeito que elas têm que acontecer. Eu entendo o que você quer dizer com relação à fiscalização, com relação a conferir em loco o que foi prometido no projeto. Mas você tem uma cidade do tamanho de Catanduva hoje, ou do tamanho de Porto Médio, com muitos interesses políticos e econômicos. Você não tem só o prefeito, você tem grupo de interesses políticos e econômicos que são voltados para cá. Como é que você lida com esse grupo de interesses na fiscalização? Estou fiscalizando aqui, mas sei que isso aqui depende lá não sei de quem que não está fazendo não sei o quê. Isso te incomoda? Como é que funciona? É claro que incomoda, porque a gente precisa entender que nem todo o poder e todas as ações estão nas nossas mãos. Por exemplo, se a gente dividir a estrutura política hoje no nosso município, nós temos alguém que executa, nós temos alguém que legisla e fiscaliza, no caso dos vereadores, e nós temos alguém que investiga e julga, no caso do Ministério Público, Justiça. Nós temos que procurar fazer muito bem a nossa parte. Pensa que tudo isso é uma corrida de bastão. Eu procuro fazer a minha parte da corrida do bastão muito bem feita. E aí tem uma outra questão que a gente se baseia, que é o outro pilar que eu ia falar, que é na independência. Por exemplo, eu ajudei o governo, e hoje a gente é rotulado talvez como uma oposição, mas na verdade eu nunca fui oposição, eu fui independente, sempre. E te disse isso naquele dia que eu era candidato na outra entrevista. Exatamente, que eu agiria com independência. Então, por exemplo, eu já ajudei o governo a aprovar projetos, por exemplo, a reestruturação da SAEC, que era um projeto espinhoso. Mas nós fizemos um estudo em cima disso e realmente era necessário fazer a atualização, até porque tinha cargos lá que nem existe mais, é mais ou menos como uma empresa, você tem um cargo de datilógrafo, né? Hoje é um técnico de informática, então isso precisava ser feito, mas também teve projetos que, por exemplo, empréstimo de 100 milhões, para que vai ser? Não sei. Escreveram num papel lá que vai ser para obras, recap, peraí. Tem transparência? Não tem transparência nisso? Então, o que é bom para as pessoas, para o município, vindo do executivo ou vindo do legislativo, nós vamos ser a favor. O que é ruim, vindo do executivo ou vindo do legislativo, nós vamos contra com muita responsabilidade. David, você tem uma vida empreendedora muito rica. Você é um empreendedor. Você faz palestras a respeito de empreendedorismo, da vida empresarial, da batalha do dia a dia com muitas travas que tem, principalmente com relação a impostos, a burocracia de mercado. O que você leva disso para a Câmara Municipal? Eu acredito que nós temos que prezar pela liberdade. Vou te dizer o porquê disso. Hoje no Brasil, a gente tem tanta regulamentação, tanta burocracia, que hoje o empresário, o cara que quer empreender, ele tem que vencer primeiro tudo isso. Não é achar um produto, não é achar oportunidade. Então o trabalho que o poder público tem que fazer, e pensando o seguinte, quem que gera receita para o poder público? O empreendedor, o trabalhador, todo mundo. O poder público ele não se sustenta por si. Então, se a gente parar para analisar, quem que alimenta essa engrenagem? As pessoas, os empreendedores, os trabalhadores. Quem que tem que ter um caminho aberto para que possa empreender mais fácil, para que possa ter oportunidades, para que possa crescer, para que possa se desenvolver? Eu fui apanhador de laranja. Hoje eu estou aqui como empresário. Mas o caminho que o poder público tem que fazer é de facilitar tudo isso.
capacitar a mão de obra. Não existe uma transformação social que não seja através do trabalho. Então a gente precisa, através do poder público, abrir espaço, diminuir burocracia, favorecer para que as pessoas possam empreender, desenvolver os seus negócios, expandir o seu negócio, gerar emprego, gerar desenvolvimento. Por exemplo, eu acredito que esse tanto de festa que a gente faz hoje na cidade não precisava sair do dinheiro público. Isso dá para fazer com a iniciativa privada. Eu entendo sua posição, mas tem uma questão que eu queria dizer para você. Nós temos um poder público que não fabrica dinheiro, ele pega dinheiro da comunidade, da sociedade, para cuidar do que é necessário. E vejo, por outro lado, que algumas pessoas não entendem que parte deste dinheiro pode ser investido na geração de dinheiro, que é na construção de outras empresas, que é na construção de um empresariado mais forte, que é na construção de desenvolvimento de novas empresas. Eu tenho visto isso muito pouco. Você acha que o poder público poderia... Não estou falando da nossa cidade, estou falando do poder público no geral. Poderia investir mais nisso, porque é aí que se tem dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse que escolher uma cidade boa, uma cidade para morar, e eu tenho uma cidade com uma estrutura ruim e uma cidade com uma estrutura boa, qual você escolheria? Cidade com estrutura boa. Exatamente. Hoje o empresário fala assim, por que eu vou para Catanduva? Peraí, como é que são as leis lá? O quanto esses caras querem botar o dedo no meu negócio? Tanto de regulamentação que tem aqui. Como que é o imposto da cidade? Eu tenho isenção? Eu tenho distrito industrial? Como é que é a saúde da cidade? Como é que é a educação da cidade? Porque eu vou ter que trazer gente para cá. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu visitei a cidade de Chapadão do Céu quando começou a usina Cerradinho lá. Se você for lá hoje, é outra cidade, né? Mas se você vê o prefeito lá, ele tem uma abertura para que as empresas... Eu vou dar outro exemplo aqui, que eu já fui, já visitei, já conversei, Votuporanga. Então, se a gente focar no básico do poder público, educação, saúde, infraestrutura e segurança, o resto as coisas acontecem. Porque a gente se torna a menina mais bonita da praça. E aí todo mundo vai querer vir morar aqui. Agora vamos pensar. Carga tributária no Brasil. Eu sou empreendedor. E o empreendedor hoje no Brasil, ele é taxado como se fosse um malvadão. É o cara que paga mal o funcionário, é o cara que sobe o preço dos alimentos, tudo isso. Vamos fazer uma continha simples. Eu pago 10 para o senhor hoje. O senhor me custa 17. 7 vai para o governo. Dos 10, eu desconto do senhor INSS, imposto, ISS, 8. O senhor ganha 8. 7, 8. Aí o senhor vai comprar arroz, feijão, abastecer o seu carro, pagar uma energia elétrica. Imposto sobre consumo no Brasil é em torno de 35% a 40% hoje. O senhor ganha 10, era para estar com 17 no bolso, só que fica com 4,50 só. E aí sabe o que o governo promete? Educação, saúde, segurança e infraestrutura. A gente tem isso hoje. É por isso que a gente tem que focar no básico. A administração pública tem que focar no básico. O resto acontece. O desenvolvimento vem quando a gente se torna a moça mais bonita da praça. Vou dar um exemplo aqui. O senhor tem mais idade que eu, né, mais experiência, conhece mais. Pega 70, 80 anos atrás, como que era Catanduva, como que era Rio Preto. Era praticamente no mesmo naipe. Aí Rio Preto se tornou a menina mais bonita e nós estamos tentando, né? Você vai em Rio Preto hoje, cada vez que eu passo naquela loja Tom Luiz, tem um barracão novo construindo. Então a gente precisa criar um ambiente que favoreça as empresas, os empreendedores. Por exemplo, a gente tem aqui algum lugar hoje uma incubadora de empresa? Eu desconheço, não conheço incubadora. Vou dar um exemplo, senhor. Nós temos excelentes cursos aqui. Mecatrônica, engenharia eletrônica, mecânica, cursos bons. O que acontece com esses jovens?
Vão embora. Vão embora, entendeu? Então a gente precisa de um ambiente favorável para a gente pegar essa molecada que está vindo aí com tudo na área de programação, TI, para que eles fiquem aqui em Catanduva. É um desafio. É um desafio. O David, eu entendo o que você está colocando. Entendi quando você disse da menina bonita do baile, ou seja, eu quero estar lá, quero ir lá, quero estar com ela, entre aspas. É um trabalho de formiguinha esse, porque você como vereador e todos nós, como munícipes, lutamos contra muitas forças, né? Às vezes somos ajudados, às vezes atrapalhados. Não é uma situação agradável de se viver. Mas eu queria dizer para você que espero que você sirva de exemplo para outras pessoas, David, que queiram sair da vida privada e ir para a vida pública para entender como é que funciona, como é que é, e para ajudar a cidade. Exatamente. E olha, tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo que tem uma fórmula mágica de se fazer e nem que isso vai acontecer do dia para a noite. Mas é preciso ter um planejamento para que a gente vá nessa direção. Lembra que eu falei que não tem salvador da pátria? Enquanto tem um grupo que quer alguma coisa, nós precisamos ter um grupo que quer o bem comum. Exatamente. E esse é o desafio, se desvencilhar dos super-heróis e entender que somente o time vai ganhar o campeonato. É isso, pessoal. Conversamos com o David Roger, empresário, empreendedor, batalhador, saiu da vida privada para a pública, está batalhando por todos nós na vida pública. Eu queria demais agradecer a sua disponibilidade em estar conversando conosco. Lubeno, eu gosto muito de conversar com o senhor é uma pessoa do bem, né? Desde a primeira vez que a gente teve o contato aí, que foi acho que lá no podcast, lá no começo, lá, gostei muito do senhor, muito obrigado por ter me procurado, estou sempre à disposição para a gente falar sobre Catanduva, sobre a juventude, sobre empreendedorismo. Eu quero é que os jovens dessa cidade voem, que eles desenvolvam, que as famílias sejam bem-sucedidas. Eu quero ver essa população bem. Quando eu vou em bairros periféricos e vejo as pessoas passando necessidade, isso dói meu coração, né? Isso dói minha alma. Eu quero que as pessoas sejam abençoadas nessa cidade assim como eu fui. E todos os dias que eu trabalho, inclusive doando 100% do meu salário para instituições que desenvolvem o crescimento das pessoas, eu reforço o meu compromisso de trabalhar todos os dias, da mesma forma que eu trabalho, com o mesmo empenho que eu trabalho na minha empresa, trabalhar pelas pessoas dessa cidade. Obrigado, Roger.